luz por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a dramaturga, encenadora, atriz, professora antropóloga e diretora artística do Teatro Vestido, Joana Craveiro. Depois, no final da primeira parte, temos ouvido um áudio surpresa da poeta e escritora palestiniana Shado Adi, que nos comoveu aqui. E antes de mais, Joana, antes da resposta, um comentário a este áudio da Shado. Ainda estou a recuperar dessa emoção. No outro dia mandei uma mensagem à Shado que dizia que quero estar com ela em todos os painéis para libertar o mundo. Acho que é isso. Acho que quero estar com estas companheiras, não é? E com estes companheiros em todos os painéis para libertarmos o mundo daquilo que nos obscurece. Acho que a escuridão sobre as coisas, o não saber, o não querer saber, o não expressar, a alienação, acho que isso, quero estar em todas essas lutas para levantar essa nevoeiro, essa escuridão, essa névoa. A Shado disse-me que gosta muito de ti e que és aquela a quem ela dá o lugar quando ela não pode para falar da Palestina. Ora, isso tem imenso valor, Joana. Isso é um bocado forte. É forte. Sim. E tu sabes que é verdade. É uma grande responsabilidade. Sim, não sabia, quer dizer, nunca me tinha sido posto assim dessa forma, porque eu acho que quando nós... para mim, levanta-me sempre muitas questões a nossa posicionalidade, o nosso lugar de fala. Será que devo falar sobre isto? Será que eu estou no lugar que me permite falar sobre isto? Não quero reclamar para mim lugares que não tenho e sinceramente, na questão da Palestina, houve uma coisa que uma pessoa disse quando lá estávamos, uma pessoa que é um livreiro em Jerusalém Oriental, que disse nunca tentem falar pelos palestinianos, nunca assumam que sabem o que é que os palestinianos querem ou precisam. E eu escrevi isso no meu diário. Claro. E isso é uma dos inícios que eu digo no desver, porque está lá no final do dia, foi uma das frases que me ficou, porque o diário era escrito sempre de memória, não estava a ouvir gravações, era o que é que ficava, não é? E portanto é difícil esse lugar, eu não sei às vezes, será que devo, se não devo? Onde a Shado estiver, acho que ela deve falar. Sim. Sempre, não claro. é? Agora, é importante também haver lugar para pessoas que possam ser aliadas e querer juntar-se a esta libertação. Eu quero dar as mãos à Shado e a todas aquelas que acreditam na libertação, nesta libertação das mentes, nesta libertação do colonialismo, nesta libertação daquilo que nos oprime e que nos mantém debaixo deste totalitarismo a vários níveis. Portanto, sim. Quero voltar a esta viagem, estas duas viagens que fizeste, mas antes queria que respondesses à pergunta da Shado. Tu foste com outros amigos à vila da avó da Shado, Limzerá, uma vila apagada do mapa durante a catástrofe palestiniana, Nakba, em 48. Portanto, nem o pai da Shado conheceu esta vila, portanto foi concebido lá, mas nunca chegou a conhecer. Tu estiveste lá e o vosso grupo levou uma pedra, não é? De uma casa que está no altar da Shado, como um pedaço da vila onde ela não pode ainda regressar da sua terra.
Que memória guardaste no teu arquivo desta vila, deste lugar, Limzerá? O que é que viste que não podes desver? Olha, eu vi uma coisa que vi noutros lugares da Palestina e que é uma coisa que se calhar para nós estamos aqui a falar e quem não teve a experiência não percebe bem, que é o apagamento do lugar. Ou seja, nós falamos, havia ali uma vila, mas onde é que ela está? É quando estamos no sítio, a vila já não está lá. O que é que está lá? Então, o que está lá é mato, um monumento que não percebemos bem o que era, porque como há uma apropriação cultural por parte de Israel, eles fazem novas tabelas que explicam o que são os monumentos à luz da sua interpretação histórica, porque a história é usada como uma das armas de colonialismo, muito forte isso existe, seja ao nível da arqueologia e ao nível também dos monumentos que existem, que nós intuímos que possam ser palestinianos, mas que aquilo que está lá escrito não é isso. O tal apagamento. Exatamente, ok? Portanto, tens esse edifício antigo, não sei de que século, nem, não se consegue perceber, tem essas tais pedras à volta, o mato. Tentámos encontrar restos da aldeia e tens por trás uns prédios de um colonato, imagino eu, portanto uma outra cidade construída, cidade não, um colonato, não é uma cidade, não vamos normalizar, um colonato construído nas ruínas da vila etnicamente limpa, que é isso que eles fazem, não é? E é curioso porque a primeira vez que eu tinha visto imagens, a Chat estava a fazer uma formação na nossa primeira viagem online e ela... E pronto, eu sabia muito pouco, sabia algumas coisas, mas muito pouco. Quando ela põe um vídeo a dizer isto é tudo o que eu sei da minha aldeia, alguém filmou este vídeo, eu vi assim umas luzes de uns prédios, eu juro-te que eu não percebi do que é que se tratava. E ao estar lá na Palestina e nomeadamente nos territórios hoje chamados Estado de Israel, portanto que os palestinianos chamam 48, são os territórios de 48, quando vemos isso, como noutros lugares também vi, noutro lugar chamado Tantura, em que há um vestígio, mas de resto há uma coisa construída por cima, aquilo que eu vi na Vila da Chat foi isto, foi mato, nem sequer oliveiras, um terreno baldio mal cuidado, pedras, este edifício apropriado por Israel e umas janelas sobre um colonato. Mas aquilo que eu senti, enquanto andava à volta do único edifício que para mim tinha uma relação qualquer com o passado, era que a vida dela estava ali. Portanto, aquilo que eu diria à Chad era isto, era podem ter limpo etnicamente, podem ter apagado, mas para nós... Destruídas casas. Destruído, apagado, expulsado, vocês podem não voltar, mas para nós que andávamos ali em torno daquele único edifício que nos dava uma qualquer relação com o passado, a tentar perceber se era ali, se não era, a fazer medições, a ver em mapas, a ver um screenshot que ela tinha enviado de uma coisa, mas é que nós sentimos a ligação dela ao lugar. E foi por isso que um dos nossos amigos agarrou numa pedra e disse que lhe levava um bocado do lugar. Talvez eu não lhe possa dizer muito mais do que isto, porque o apagamento existe e é real. Ajuda-nos a perceber, também, à medida do que sabes e foste aprendendo, para quem nos escuta, o que é o Nakba, o 1948, que resultou nisto. No apagamento, no caso, a expulsão de milhares de palestinianos das suas terras, como aconteceu nesta aldeia e como isto continua. Pronto, havia um plano de partição da Palestina histórica para se dar ao povo judeu uma parte dessa Palestina, que era mais de 50%, aprovado pelas Nações Unidas. Pronto, isto no seguimento de uma grande história de colonização e de colonialismo, não é? E do mandato britânico. Os britânicos saem, abandonam, e quem toma conta são as milícias israelitas, armadas e treinadas pelos poderes coloniais do Ocidente e que fazem uma limpeza étnica nessa tal transição para esta nova ordem em que haveria então um Estado israelita.
não é? Dentro de uma Palestina histórica. E vão por aí fora limpando etnicamente aldeias inteiras, portanto uma expulsão de mais de 700 mil pessoas, mortes, aldeias completamente destruídas, saqueadas, aldeias que são empurradas pelo mar, as pessoas têm que sair por barcos, como Jaffa, Haifa, e essas descrições existem, essa história está alguma dela levantada, não é? De sobreviventes, e portanto eles chamam-lhe a sua Nakba, a sua catástrofe nacional, porque é um dia em que de repente deixaram de ter um país. De um dia para o outro. De um dia para o outro. Deixaram de ter o seu país, a sua terra, as suas aldeias, as suas casas. E há muitas famílias, descendentes ou pessoas que já existiam nessa altura, que têm as chaves das casas que já não existem, não é? Sim. Muitas dessas famílias palestinianas expulsas são colocadas em campos de refugiados, que ainda hoje existem. Portanto, nós vamos à Cisjordânia, o campo de refugiados, mas muitos campos. Não são campos com tendas, não são aquilo que é a nossa visão do que é um campo de refugiados, porque então tornaram-se moradas permanentes. Porque as pessoas querem o seu direito de regresso, que não lhes está a ser dado, e que pelas Nações Unidas deveriam ter, direito de regresso, não é? Têm a tal chave daquelas casas que muitas delas não existem, como nesta vila da Chad, não é? Em que não está lá nada. Ou seja, essas casas estão enterradas, estão destruídas. Pronto. Noutros lugares foram apropriadas, quer dizer, em Jerusalém Oriental encontramos as casas apropriadas pelos colonos israelitas que expulsam as famílias e que ocupam as casas. Pronto. E há zonas de não acesso, não é? Dos palestinianos nas suas zonas sagradas. Sim, completamente. Mas pronto, estes campos de refugiados e essa agência criada pelas Nações Unidas para lidar com os refugiados, a UNRWA, não é? Os refugiados palestinianos especificamente, que ficaram a viver nestes campos que depois se tornaram em guetos, não é? Guetos, pronto, em campos, em bairros, não é? Aliás, a população de Gaza é também a população deslocada da Nakba. A população da faixa de Gaza é, na sua maioria, a população deslocada da Nakba. A maioria, pois é. E que vivia ali nessas condições também de refugiados vindos de diferentes sítios. Não é? Num campo de refugiados onde estiveste, ajuda-me, corrige-me se estiver enganado, tu falaste com algumas pessoas, tenho ideia com um rapaz que fazia brincos, orivesaria, com restos de bombas. Sim, de gás lacrimogéneo. De gás lacrimogéneo, pois. Fazia bijuteria com isso e fazia bijuteria com isso porque havia uma grande percentagem de gás lacrimogéneo. É o sítio com mais gás lacrimogéneo à face da terra. Lançado. Sim, o campo de refugiados de Aida, em Belém. Meu Deus. E olha lá. Nós estivemos lá quando também eles lançaram gás lacrimogéneo em duas ocasiões. Ele faz arte a partir da agressão, não é? A partir faz. Do que é lançado para agredir as pessoas que estão ali refugiadas. Sim. Bolas. Volto à viagem, às duas viagens. O que é que tu, pelo que sei, tens sonhado muito, ou ainda está nos teus sonhos o que viste, o que viveste? O que é que mais não esqueces, não consegues desver, que foste observando e ouvindo, escutando no terreno? São muitas coisas. E eu, cada vez que eu vejo imagens do agora, elas ressoam com as imagens do que eu vi e aquilo dá... não me consigo esquecer de como é que as pessoas estão, como é que elas estarão. Quando eu vejo imagens de Massa Friata e penso, eu estive ali e agora foi destruído. Eu estive ali a conversar naquele sítio e vejo o bulldozer a vir e destruiu aquele sítio. E pessoas com quem tu falaste que entretanto foram presas, não é? Pessoas presas, sim. Pessoas presas, desaparecidas, ou prisão administrativa durante meses e meses e meses. Neste momento há a noção de que as torturas nas prisões aumentaram muito, não é? E portanto as pessoas saem de lá muito transtornadas. Isso na segunda viagem foi muito claro e foi muito impressionante. Essas conversas, esses diálogos que tivemos com pessoas que tiveram mesmo experiências muito traumáticas recentes nas prisões israelitas.
na sequência de prisões administrativas por um post ou uma coisa qualquer, ou por esta a repressão diária que existe. A repressão diária é o cotidiano. É uma coisa que é random. É aleatório. É aleatório completamente, muitas vezes aleatório. Outras pessoas estão envolvidas em resistência, nomeadamente até a resistência pacífica. Pois. No sentido de... Existe mesmo que é o caso grupo. desse homem que foi que tu falaste na peça. Sim. Tinha uma resistência pacífica, Sim. armada. Sim. Não, ele fazia coisas incríveis. Ele faz coisas incríveis. Ele, entretanto, já foi libertado porque tu viste uma versão em que ele ainda estava preso e eu fazia questão de falar dele sempre em todos os espetáculos. Depois ele foi libertado. Quando nós estivemos lá da segunda vez, ele já tinha sido libertado. Olha, não me esqueci de uma frase que uma ativista disse, uma mulher palestiniana que disse: eu acordo todos os dias e penso, será que isto que eu vou fazer hoje vai libertar a Palestina? É o que ela pensa todos os dias. Será que isto que eu vou fazer hoje vai libertar a Palestina? E depois continuo. Eu achei isso incrível. Ou seja, este pensamento desta mulher que se calhar tem os seus momentos de dúvida, os seus momentos de será que isto vale a pena? Será que esta ação que eu vou fazer vai trazer alguma... Quando nós falamos aqui de repercussões das nossas ações, sabes? Que tu me dizias, o teatro vai mudar. Eu, quando tenho dúvidas sobre se o meu teatro vai mudar alguma coisa, eu penso nestas pessoas palestinianas que fazem a sua resistência, que pode ser... organizar um grupo de mulheres beduínas, pode ser fazer um comboio, porque não há caminhos de ferro na Palestina, já houve, mas já foi tudo destruído ou apropriado pelo Estado sionista. Então desenharam um comboio e disseram: tragam os vossos passaportes, vamos diretamente para 1947. E as pessoas a chorarem, depois o exército israelita veio e destruiu o comboio, que era uma peça de cenografia, quer dizer, não era um comboio real, não é? Portanto, e se tu pensares bem assim, o que é que isto muda? Não é? Porque depois vemos o oposto a acontecer e o genocídio continua. Mas estas pessoas continuam a resistir diariamente, numa míria de pequenas coisas. Chad diz que o povo palestiniano padece da doença da esperança. Tu sentiste isso? Sim, acho que senti que sim. Mesmo quando ele disse aquilo da voz, tipo, a minha voz está rouca de tanto. Eu creio que... não sei se é uma doença. Houve um outro podcast que era nós somos doentes pela terra, portanto a terra e a esperança e tudo junto, mas sim, eu acho que é um povo que vive essencialmente da esperança e não esmorece. É que é uma coisa, tipo, a esperança não esmorece. Eu não estou em Gaza, nem tenho contacto direto com pessoas de Gaza, portanto estou a falar com pessoas que fazem resistência na Cisjordânia, ok? Faça estas coisas todas diárias muito, muito difíceis, mas ouvir falar vem de dentro uma certeza de que eles um dia serão livres. E isto é uma coisa que para nós que estamos a ouvi-los temos que dissociar o que estamos a ver agora do que é o futuro, ou seja, esta capacidade de ver o futuro, um futuro que se calhar não vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, mas é uma raiz, não é? Em que a grande resistência está vivo, não é? Portugal juntou-se a 147 países, ou 146 países que reconheceram o Estado da Palestina. Que é um ato simbólico, como sabemos, porque as agressões e genocídio continuam em Gaza. Qual é o teu comentário sobre as ações dos grandes poderes no mundo e, no caso, o governo português? Como sabemos, a flotilha humanitária está a tentar ir a caminho de Gaza. Tem ao seu lado, é uma flotilha, são 40 e tal barcos, tem ao seu lado uma embarcação de Itália e outra de Espanha. Portugal não enviou nenhum barco e pediu ajuda à Itália para resgatar os 3 portugueses que estão em águas internacionais. Portanto, nada disto é garantido depois mais perto de Gaza, e Israel já prometeu impedir a flotilha de chegar a Gaza. Como é que comentas a posição do governo português e o estado das coisas? Bem, eu reconhecer a Palestina. Bom, então
ou o Estado palestiniano, nós temos que perceber que o que se está a reconhecer é uma coisa que é inviável. Ou seja, são pequenas ilhas separadas por um muro e em nenhum lugar eu ouvi falar de acabar com a ocupação. Porque é reconhecer a Palestina, exatamente em que é que isso se traduz para a vida de um palestiniano. Vão poder ter autonomia política, económica, vão ter a sua própria moeda, vão ter livre circulação, vão poder entrar e sair, vão ter um aeroporto, que já tiveram, mas já foi destruído. Portanto, eu não vejo isso em lado nenhum. Eu vejo isto como um ato que tem uma performatividade associada, mas não... Vão poder constituir um governo e fazer eleições Exato, livres sem exato. o controlo do Exato. Estado de Israel. Exato. Israel faz também o seu teatro, está muito zangado com este reconhecimento, mas será que está? Ou isto também não serve os seus propósitos, que é, não há uma reclamação de mais território, apesar de Israel não ter cumprido os acordos de Oslo e estar a ocupar mais território do que devia, e estar a ocupar partes da Cisjordânia que não devia, e estar com bloqueio em Gaza que não devia, portanto, isso não está em cima da mesa. Bloqueio em Gaza e a matança. Não, o genocídio, evidentemente, mas agora já falando em termos da divisão territorial. E um genocídio, sim, claro. Genocídio, sim. Completamente. Portanto, não vi fim ao genocídio, uma resolução pelo fim ao genocídio, pelo fim da ocupação, pelo fim do apartheid. Não seria o fundamental. Todos os palestinianos com quem falo é isso que dizem. Não falam do contrário. Pronto, acredito que se calhar a autoridade palestiniana ficará contente com o reconhecimento do Estado da Palestina, mas pronto, esse é um assunto que te daria para outro podcast, sobre o papel também da autoridade palestiniana nisto tudo. Mas de facto eu não permitam-me, se não me regozijo de uma coisa que não vejo que esteja a acabar com o genocídio. O que é que era importante fazer? Os grandes poderes O que fazerem era importante e o governo era português também tomar embargo de posição. armas já. Embargo de armas já. Pressionar Israel. claro, não vender armas a Israel. Sanções económicas já. Boicote já. E pressionar para um cessar-fogo já. É isto. E achas que os grandes poderes, mesmo estes 147 países que se afirmam então a reconhecer o Estado da Palestina, estão interessados nisso? Que sugeres? Não sei, acho que não. Embargos? Não, acho que não, porque toda a gente lucra com isto. Esta é uma guerra com que toda a gente lucra. Vamos lá ver aqui uma coisa. Israel... Toda a gente lucra menos a Palestina. Menos não a é? Israel. E Israel é dos maiores exportadores de armas mundiais, cujo laboratório é o povo palestiniano. Isto está mais que identificado. Até os países árabes compram armas a Israel. Portanto, vamos lá ver. Isto aqui é uma coisa que não bate certo. Pronto, e sobre a posição do governo português, o que é que se pode dizer? Reconhece agora que os outros reconhecem, não protege a flotilha, não tem nenhuma posição de condenação do genocídio, de forma firme, clara, palavras claras e sem ambiguidades. Pronto, as palavras não nos salvam, mas palavras claras e sem ambiguidades ajudam. Há muitas palavras pouco claras e com muitas ambiguidades em lugares de poder em Portugal. E o que é que achas disso? Acho que as pessoas deviam ter mais coragem. E acho que os políticos deviam fazer mais do que fazem. E ter coragem de condenar aquilo que é condenável. Luís Montenegro disse na Assembleia da República, depois do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ter se juntado e dito que reconhecia o Estado da Palestina, Montenegro disse que fique claro que temos boas relações, continuamos a ter boas relações com Israel. O que é que achas disto? Não, eu vi essas afirmações e eu achei que isso só podia ser a gozar, não é? É dizer o seu e o seu contrário. Quer dizer, é uma coisa que não tem espinha dorsal, não é? Porque é assim, ou se condena um genocídio ou não se condena, não é? Não se faz uma coisa que é mais ou menos. Reconhece um Estado da Palestina, mas quer ter boas relações com Israel. Eu acho que assim, há muita iliteracia, não é? E muita incompreensão. Compreensão sobre a gênese do Estado de Israel, que toda a gente aceita como um dado adquirido, sobre a forma de criar esse Estado e de o manter. Lá está, que entram aqui aquelas palavras que se chamam ocupação, apartheid,
porque estava escrito em algum sítio das Nações Unidas, quando foi feito o plano de partição, que Israel iria fazer apartheid em relação a um outro povo. De onde é que isso vem? Não, isso vem de um projeto de limpeza étnica, de um etnostado, não é? Pronto. Em tudo o que tu viste e que não consegues desver, e em todos os acontecimentos que temos sabido em Gaza, em que é que isto tudo te tem transformado enquanto criadora, mulher? Imagino que teres conhecido no terreno o que o povo palestiniano está a sofrer te tenha transformado. A que ponto e como? Eu acho que eu ainda estou a compreender racionalmente como é que foi essa transformação. Acho que o que eu senti foi, se eu vi isto, como é que isto acontece? Não é? Como é que é possível que isto aconteça? Eu só voltei de lá com essa ideia, pensei, vou falar disto ao máximo de pessoas possível, porque a transformação há um ponto que tu não vais para trás. Tu viste o que nunca pensaste poder ver, o indizível. Então não vais voltar atrás e fingir que não viste e viver a tua vida normalmente. Em muitas pequenas coisas do meu dia-a-dia, eu lembro-me da luta do povo palestiniano. Em muito pequenas coisas do meu dia-a-dia. A comprar alguma coisa, a dar muita importância a certas coisas e pensar, isto realmente não é muito importante. E não quero estar agora aqui a fazer um bocadinho este discurso da pessoa que ganhou consciência sobre os problemas do mundo. Não, é muito mais profundo que isso. É que as coisas, algumas delas não são realmente importantes nem são relevantes. Quando tu percebes que há este nível de repressão e de discriminação e de uma coisa que o teu continente, que o chamado mundo ocidental, tolera, abraça, defende e legitima ao fim de tantos anos, não é? E que tu és próprio parte desse sistema. Eu acho que temos que nos colocar a nós em causa, porque nós somos parte do sistema, não nascemos noutro sítio qualquer, foi aqui, não é? Somos moldados por isso, por esta desumanização do outro, a desumanização do árabe, bem, isso é uma coisa imensa e enorme, não é? Ainda está nas bocas do poder também, não é? Isso tem-me feito questionar muitas coisas a esse nível, mas transformou-me, acho que profundamente, na minha humanidade, sei lá, de ir mais longe como ser humano. E na forma como crias e fazes teatro? Como crio e faço teatro. Porque é a tua linguagem. Sim. As coisas estão ligadas. Pois, estive a ver um espetáculo do Freedom Theatre esta sexta-feira, na Barraca, com jovens de entre 14 e 16 anos. E eles todos viveram no campo de refugiados de Jenin, mas foram expulsos. Pronto, e agora estão a viver fora. Mas eram histórias na primeira pessoa e... Pronto, eu pensei numa coisa que eles só têm os seus corpos para contar histórias, que curiosamente tem a ver, o livro da Chá, o primeiro, que é também os corpos na trouxa. Pronto, às vezes nós só temos o nosso corpo para contar histórias. Quando só temos o nosso corpo para contar histórias, que histórias é que vamos contar? Não é que eu faça sempre isso, porque muitas vezes eu tenho parafernália de objetos e de outras coisas para me ajudar a contar as minhas histórias, não é? Mas penso também muito nisso, desse regresso ao essencial, não é? Que as pessoas que fazem teatro na Palestina fazem teatro com muito pouco, ok? Mas o seu corpo tem a sua história e eles têm o direito de contar a sua história, sabes? E contar a sua história com o seu corpo, com o espaço que têm ou que não têm, e essa história ninguém pode apagar, a não ser que os matem, A força das histórias contadas oralmente, não isso é muito forte. Sem penachos, sem subterfúgios, sem lantejoulas. Isso é muito forte. Eu estive numa companhia de teatro em Ramallah, que fomos lá parar também por acaso, com uma pessoa que nos levou, pronto, a vários sítios e levou-nos a essa companhia de teatro. E aquilo que eu mais que eu adorei, para já assisti um bocadinho do ensaio deles em árabe, eu não sei, não percebi nada, mas adorei, e não é aquela coisa do outro exótico, adorei vê-los a representar e como é que eles resolviam as questões deles em cena, como é que eles resolviam os problemas em cena, da interpretação, do cenário. Bem, adorei. Depois descemos para o gabinete do diretor e estivemos a conversar com o diretor e o produtor e ele disse-me assim, e eu apresentei-me, disse quem era e ele disse, muito prazer, todas as pessoas do teatro são minha família. Isso comoveu-me. Que bonito. Que fixe.
Sim. E vais levar a cena mais um espetáculo sobre a Palestina. Sim. Recorda-me o nome. Chama-se Exercício de Montagem. E Que é o tal filme é o tal que eu queria fazer e que não consegui ainda fazer. A Xade diz que tu tens muita Palestina dentro de ti. Sim. Sentes isso? É, completamente. E traduz Sim. em quê? Ai, era isso que eu te dizia, pequenas coisas do dia a dia. Acho que essa. Eu devo dizer uma coisa: eu nunca fui uma pessoa apaixonada pelo Médio Oriente, tão pouco, ok? Antes da ida à Palestina. Mas quando cheguei lá, e também da segunda vez senti a mesma coisa, senti uma familiaridade, e não quero dizer que é só por causa da paisagem, ou do clima, ou da comida, não é nada disso. Ou da menta no chá, Ou que é da menta incrível. no chá, ou da menta no chá, era, não sei, era uma predisposição para estar a viver ali em conjunto com aquela comunidade. Eu não sei explicar isso muito bem, que aparentemente é muito diferente de mim. Então eu não sei, quando a Chá diz que eu tenho muita Palestina, será que eu tenho muita resistência? Será que eu não me calo perante as injustiças? Tento não? Será o quê? Não sei. Será que é porque eu adoro Záter e como todos os dias? Que é isso? Záter é uma mistura de especiarias várias. Desculpa, Chá, ela vai dizer que eu estou a explicar tudo mal, mas pronto, que faz parte, que é uma coisa palestiniana, mas também do Médio Oriente, do Levante, que molhas o azeite e depois esta mistura de especiarias com o pão e é o záter. Tenho que provar isso. Sim, no meu espetáculo, no Desver, nós servimos záter dos diferentes sítios, porque depois cada cidade tem a sua forma de misturar as especiarias, ok? E Gaza, como tem menos acesso a menos coisas, tem um záter completamente diferente. As coisas que eu descobri quando lá estava, depois fazia as minhas pequenas pesquisas. Vais querer voltar à Palestina? Em breve, nos próximos tempos? Sim, eu quero sempre voltar à Palestina. Está a ser preparado essa viagem? Está a ser equacionado, vamos dizer assim. E é sempre uma coisa a ver dia a dia, não é? Com as condições no terreno. Portanto, é difícil. Mas dizer por certo que vai acontecer ou não vai acontecer, mas... Mas é provável. E eu quero, porque há coisas do filme que eu gostava de filmar ainda. Desse tal espetáculo Para que é um completar. filme. Sim, nós agora, quando fizemos a versão em Montemor, no sítio Mor, eu apercebi-me que tinha muito poucos planos parado. Claro, estava sempre a andar, porque eu costumo dizer aos meus amigos, é que só eu é que estava a fazer um filme. As outras pessoas estavam todas numa viagem. Eu estou aqui com um livro com uma capa vermelha da tinta da China. O título do livro é um tweet escrito por Omar El Akkad a 25 de outubro de 2023, quando os bombardeamentos em Gaza se intensificaram, e o título do livro é este: Um dia, quando for seguro, quando não houver consequências pessoais por chamar as coisas pelos nomes, quando for demasiado tarde para responsabilizar seja quem for, sempre teremos sido todos contra isto. Como é que este título te bate? É muito forte esse título, porque é isso mesmo. O silêncio ensurdecedor em torno de Gaza, que está a ser quebrado agora, lentamente, mas não por toda a gente. O que penso, quando vejo esse título, penso nisso. E penso que um dia toda a gente vai dizer que foi sempre contra, mas talvez não tenha sido assim. Aliás, eu escrevi um poema que gostava de partilhar. Ai, quero ouvir. Não, mais ou menos nessa altura que ele escreveu isto, eu depois, houve ali no final do ano de 2023, comprei uma máquina de escrever nova e escrevia uns poemas todas as noites, era a minha forma de... Pronto, sentava-me e escrevia o que é que estava a sentir, né, em relação com isto. E há um deles que acho que tem a ver com isto. Posso ler? Quero. Então é assim. Isto também é também sobre mim, não é só sobre as outras pessoas, ok? Postaste a tua cena sobre Gaza. Sentes-te melhor, fizeste a tua parte, está tudo. Não tens palavras, só horror. E ainda assim dizes, vá, fazer alguma coisa isso. Postaste a tua cena, estás mais tranquila. É todo horrível, mas dás mais uma volta na cama e o poema de Darwish não te sai da cabeça. Pensas nos outros, claro, mas o mas enche uma página inteira.
não és da política, não tens poderes. O teu único poder é o da indignação. Aquilo que postaste dá-te náuseas e apagas, estás por um fio de mandar a cena toda abaixo, apagar a conta isso. O mas continua a encher os espaços do teu sono. Pensas nos outros, claro, mas foda-se mundo. Está aí alguém? Como não vem a resposta, dás-te conta. Não está lá ninguém. Os outros, debaixo dos escombros, não respondem. Obrigado. Que forte. Há muito cinismo e assobiar para o lado. Ainda, não é? Há muita gente nos grandes poderes, pequenos poderes, na sociedade, por cá e lá fora, que está em cima do muro. Este não é um tema para se estar em cima do muro, pois não. O que se passa em Gaza e na Palestina. Eu acho que não. Eu nem sequer sei muito bem como é que as pessoas conseguem viver assim dessa forma. Olha, no primeiro Natal que isto se passou, eu lembrei-me da vigília que os nossos católicos progressistas fizeram na Capela do Rato. Precisamente uma vigília e uma greve de fome contra a guerra colonial, apelando ao papel da Igreja. Então resolvi, na noite de 24, ir para a porta, com mais uns companheiros, ir para a porta da sede de Lisboa, para a celebração da missa da meia-noite, não é? Cantar o Vemos, Ouvimos e Lemos, não podemos ignorar, o poema da Sofia de Melbrenner, que o Francisco Fanhais musicou. Porque eu sentia que era impossível para mim estar a celebrar um Natal dessa maneira, como se nada tivesse a acontecer, sabes? E então agarra em mim e com estes amigos, mais 2, pronto, éramos só 3, fomos para a porta cantar esta música. Foi extraordinário. Saiu mais do que uma pessoa de uma geração que eu sei que viveu aquilo, a vigília da Capela do Rato, e que se emocionaram e que perceberam exatamente do que é que nós estávamos a falar. Depois veio a polícia para nos mandar embora, pronto, ok. Mas eu expliquei ao senhor polícia, disse-lhe, sabe, da vigília que houve na Capela do Rato contra a guerra colonial, as pessoas foram presas, mas estavam ali simplesmente a manifestar a sua indignação perante o papel da Igreja face a uma guerra interminável e tal. E disse-lhe, e agora com o genocídio em Gaza, e eles, pois é, mas tem que se ir embora. Mas isto é para dizer sobre o cinismo e sobre a tomada de posição. Eu não sei viver de outra maneira, portanto eu percebo que há pessoas que, por defesa, há pessoas que simplesmente não querem saber, isso acontece lá muito longe, ou não tem nada a ver connosco aqui. É que a pessoa não compreender que isso abre um precedente para todo o mundo, para mim é estranho. E que, então já é tudo defensável. Isso nunca mais, é só nunca mais para algumas pessoas, porque outras estão excluídas do nunca mais. As pessoas têm vidas difíceis por cá, muitas, e não têm tempo, mas a indignação dos horrores que estão lá fora é o que nos faz humanos, não é? Quando foi Timor-Leste, saímos para as ruas, vestidos de branco. E foi surpreendente. E foi surpreendente, não é? E exercemos esse poder. Da indignação. Que tem força, não é? A força da indignação da população move mundos, não é? Há uma certa condescendência, há uma certa, bastante violência para com as pessoas que se manifestam em vários países pelos direitos humanos das pessoas em Gaza e na Cisjordânia, pessoas essas que são presas, não é? E maltratadas pelas polícias de vários países do mundo. Como é que se explica isto? Mais uma vez, no futuro... Sermos humanistas é radical. Também vivemos num mundo assim. Vivemos num mundo em que, atualmente, ser humanista é ser radical. Sim, é ser radical. Eu vejo nos jornais, está cheio de esquerda radical. Os wokes. Ou seja, não está cheio de esquerda radical, está cheio de pessoas que equivalem para já aos radicalismos da esquerda e da direita como se fosse a mesma coisa, que para mim... Pronto, eu não vou entrar nesse tema, que isso estava outro podcast. Portanto, o humanismo, o direito de manifestação, a manifestação, que é um direito, é tudo radical. A empatia. O posicionamento, as pessoas terem um posicionamento. O direito à indignação, isso hoje é visto como? Radical. É criminalizado. É radical, é extremado, é o extremo, como... se isso fosse um extremo. O que é que isso diz de nós, enquanto humanidade? Não sei. Diz que são tempos sombrios, estes que vivemos, é o que diz. Em que os valores estão trocados, não é?
E como é que podemos olhar e ver esperança no horizonte? Por onde é que podemos continuar? Olha, um dos textos que trouxe, não sei se era a minha deixa. Será a minha deixa. Bastante ensaiado. Não, isto foi um dos textos que trouxe é deste livro da Rebecca Solnit, A Esperança no Escuro, Hope in the Dark. Em que precisamente, e servia para várias partes desta conversa que tivemos aqui a ter, porque serve muito para todas estas questões de quando achas que as coisas não vão mudar, quando achas que as tuas ações não vão ter repercussão, quanto tempo é que as coisas demoram a mudar. E portanto é um livro ao qual eu regresso cada vez que estou desesperada. E dá esta esperança na escuridão. É um livro da escritora americana Rebecca Solnit, não é? Tu tens um excerto para ler, não é? Sim, tenho um excerto. Era difícil escolher o excerto, porque eram todos bons. E pronto, eu acabei por escolher este e tem a ver com esta relação com a esperança. A memória produz esperança da mesma forma que a amnésia produz desespero, escreveu o teólogo Walter Brueggemann. É uma afirmação extraordinária que nos recorda de que, embora a esperança seja sobre o futuro, as razões para a esperança ascendam nos registros e nas memórias do passado. Podemos contar um passado que não tem mais nada senão derrotas e crueldades e injustiças, ou um passado que contém uma maravilhosa época dourada, irremediavelmente desaparecida. Ou podemos contar uma história mais complicada e precisa, onde tem lugar o melhor e o pior, atrocidades e libertação, tristeza e júbilo. Uma memória correspondente à complexidade do passado e a todo o elenco dos participantes. Uma memória que inclua o nosso poder, produz essa energia virada para o futuro, a que se chama esperança. A amnésia leva ao desespero, de muitas formas. O status quo gostaria que vocês acreditassem que é imutável, inevitável, invulnerável, e essa visão é reforçada pela falta de memória de um mundo em transformação dinâmica. Por outras palavras, quando não sabem o quanto as coisas mudaram, não veem que elas estão a mudar ou que podem mudar. Nós escrevemos a história com os nossos pés, com a nossa presença e com a nossa voz e visão coletivas. E, no entanto, claro, tudo nos principais meios de comunicação sugere que a resistência popular é ridícula, inútil, criminosa, a menos que tenha lugar longe, tenha acontecido há muito tempo, ou, idealmente, ambas. A ideia de causa e efeito assume que a história marcha em frente, mas a história não é um exército. É um caranguejo a andar de lado, uma gota de água mole a comer a pedra, um tremor de terra a quebrar séculos de tensão. Às vezes uma pessoa inspira um movimento, ou as suas palavras ou ações o fazem décadas depois. Às vezes umas quantas pessoas apaixonadas transformam o mundo. Às vezes elas começam um movimento de massas e milhões de pessoas transformam então o mundo. Tudo o que estas transformações têm em comum é o facto de que elas começam na imaginação, na esperança. Eu adoro isto. Que maravilha. Eu registrei muitas coisas, duas delas. A memória produz esperança, da mesma forma que a amnésia produz desespero. Como é que isto te bate, esta frase? É tudo o que nós temos estado aqui a falar, não é? Quando tu não tens memória, não sabes, ou não te passaram a memória, não sabes aquilo que alguém já conseguiu fazer. Então não tens esperança. Quando tu não... E, portanto, a amnésia dá-te um desespero porque tu não sabes que o futuro pode ser melhor, que alguém já conseguiu qualquer coisa melhor no passado, que houve uma organização que conseguiu isto, que conseguiram fazer daquela forma. E a Rebecca Solnit diz noutra parte que é: nós temos poucos monumentos às nossas vitórias. Pois. E diz aqui, disseste, a ideia de causa e efeito assume que a história marcha em frente. Mas a história não é um exército, é um caranguejo a andar de lado, uma gota de água mole a comer a pedra, um tremor de terra a quebrar séculos de tensão. Muito forte. É muito forte porque eu acho que nós desesperamos, e é isso que eu adoro nos palestinianos, é porque eles não veem as coisas do agora. Claro, eles sabem que estão a viver um genocídio e uma limpeza étnica. Sentem na pele. Mas a luta deles está enraizada de uma forma que eles percebem, lá está isto, que a história não marcha não é um exército que avança sempre em frente, não é? A história tem diferentes fases. É como, isto também serve muito para o momento que nós estamos a viver de recrudescimento da extrema-direita. Para mim, isto dá-me esperança também nisso, que é, a história ainda não acabou, ok? Eu vou ser como a toupeira, que esburaca, como dizia o Zeca. A história não acabou ainda. Ainda estamos a escrever a história. Podemos estar num momento em que há certas coisas que vieram ao de cima, que nós não queríamos que viessem, que achávamos que já estavam transformados, que achávamos que não íamos retroceder. Ok, mas temos que parar de lutar?
Só porque não estávamos à espera? Apanharam-nos assim um bocadinho, pronto, não vimos que isto ia acontecer e estávamos um bocadinho com a guarda. Então, mas agora vamos e vamos reequipar-nos do diálogo, do poder da história, do poder da educação, da cultura, para lutarmos com as armas que temos, que são essas, para tentar transformar isto, não é? E não é tirar a toalha ao chão, claro, e deixar que as pessoas... Vamos lá ver uma coisa, 80% das pessoas deste país ainda não votam na extrema-direita. Verdade. Pronto. Nós é que, pronto, como depois há muita abstenção, não sei o quê, depois as maiorias são feitas por poucas pessoas, não é? Também há muito tempo de antena. Também há muito tempo de antena. De forma desequilibrada. Sim. Para esta zona política. Zona política. Bom, ia-te pedir para leres o outro texto que trouxeste. Faz sentido? Faz sentido. Faz muito sentido. Porque liga, não é? Liga, para mim liga. Está tudo ligado, Joana. Eu vou ler e depois eu faço o comentário. Isto é da Eduarda Dionísio, de um livro que eu adoro, que é O Retrato de um Amigo Enquanto Falo, e que é assim. As ruas e as casas pertenciam às pessoas que nelas habitavam. Não precisavam de ser nem compradas nem alugadas. Servíamos de todas as coisas. As escolas, as praças, os monumentos, as paredes, os transportes eram nossos e provava bem o falarmos com toda a gente que encontrávamos em grupos que caçavam o resto da opressão, que ocupavam espaços que pareciam agora muito com os antigos. Falávamos todos porque todos éramos habitantes da cidade. Odiávamos a ditadura e tínhamos derrubado o terror de uns sobre os outros e dentro de nós. Vivia-se ardentemente pela noite de fora e os relógios passaram a contar o tempo de outra maneira. O ritmo imposto desfez-se tão depressa que poucos dias depois já não se sabia como se vivia antes. Tinha-se o poder de possuir cada palavra e cada gesto. Cada acontecimento não era só conhecido pelos jornais e pela rádio, porque nós próprios tínhamos estado lá. As dimensões da cidade reduziram-se e percorríamos rapidamente as avenidas de extremo a extremo para apoiar os movimentos da história. Tínhamos deixado de viver em casa. Vivíamos na cidade, nas ruas, nas praças. Isto é sobre a revolução, o processo revolucionário. Que forte. É muito forte. Esta ideia da ocupação do espaço público, que é muito forte. A ocupação, palavra agora com uma outra carga. Com uma carga muito completamente positiva diferente. E educadora e democrática. Sim, de reclamação do espaço público. E esta forma de exaltante de falar sobre um processo em que o tempo parou. Comoveste-te a ler este texto? Sim, comovo-me sempre. Porque, para mim, é uma das lições do passado, a lição do processo revolucionário português, que tem tantos detratores e que não é ensinada, e que é ensinada como um momento exótico de loucura, como a patologização do processo. É, na verdade, um processo absolutamente ímpar de organização popular de pessoas que eram analfabetas, que não eram politizadas e que de um momento para o outro se organizam e reclamam e exercem formas de cidadania absolutamente extraordinárias. Um processo de cura para uma doença social que a ditadura implementava, não é? Completamente. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que trouxeste para ouvirmos? No início deste episódio tínhamos o Crumbling the Antiseptic Beauty. Sim, dos Felt. E agora? Então, eu pensei na minha história da música. A música também é uma coisa muito constituinte. Eu sou de uma geração da música de vanguarda, da música alternativa, não é? Que íamos bem longe para conseguir a música que queríamos ouvir, que não era fácil, não era acessível, não é? Pronto. E, portanto, os Felt são absolutamente um marco desse tempo, dessa música, e eram cassetes que nós tínhamos, que o meu irmão gravava. Tu és de 74. Eu sou de 74. É do ano da Revolução. De novembro de 74. E os teus pais eram politizados, não é? Sim, eram politizados. Eram politizados. Consta, portanto, vocês brincavam, os filhos dos amigos dos teus pais e tu, e vocês estavam debaixo da mesa ou assim a brincar e os vossos pais a pensar, a sonhar futuros. Futuros, exatamente. Era uma casa de muita política. E
acessaram grandes figuras da política, não é? Não, é que quando escrevi sobre isso, apoiávamos, estávamos com, apoiávamos. Era estar com, não é? Agora estamos com isto, agora estamos com aquilo. Okay. Agora... Mas eram, portanto, pessoas muito politizadas, os teus pais? Sim, muito politizadas, de diferentes movimentos políticos, militaram antes e depois do 25 de Abril, o meu pai teve breves passagens pela prisão, mas não, breves, na Capela do Rato, por exemplo. Mas pronto, eram pessoas que, portanto, a política estava ali em casa. No sangue. Sim, e respirava-se isso, pronto. E nós, a vontade de liberdade. filhos, encontrávamos uma alternativa, porque pronto, também somos uma geração que é, para além de ser órfã da Revolução de uma certa forma, de algumas promessas da Revolução que depois não se concretizaram, e de ver os nossos pais também tristes por isso, ou o que seja, depois também há esta questão de encontrar o nosso lugar. Quem éramos nós? Como é que nos definíamos? O que é que nós tínhamos para trazer depois deles que tinham feito a Revolução, não é? Então, eu penso que ali nos anos 80, não é? Todo este movimento alternativo, pronto, que depois tem outros aspectos, enquanto enfim. filha da Revolução. Enquanto filha da Revolução, tinha este meu lugar, que era o lugar da música alternativa, que eu ia, comprava, que investigava, sempre com o mesmo labor com que investigo agora as outras coisas. Portanto, eu comprava o álbum, ou as 5 cassetes, com que gravava 10 álbuns, também era uma possibilidade, e depois estudava afincadamente cada um dos álbuns. Pois, eram os tempos em que ouvíamos os discos do início ao fim. Do início ao fim, que ele tinha uma dramaturgia, não é? Tinha eu ainda tenho na minha cabeça o que é que vem a seguir ao quê. Também gravávamos da rádio, não é? Nunca mais passam aquela música para juntarmos à outra, não é? Sim. Então, as mixtapes. Então, eu trouxe... Sim. Para além dos Felt, trouxe um disco das Breeders, que é o Pod, que é o primeiro álbum delas. E o tema? E o tema é o Hellbound. E eu lembro-me de comprar este disco na Contraverse, que era uma discoteca na Travessa da Queimada, onde eu ia com o meu autocarrozinho, que me trazia lá de Benfica, que naquele tempo era o subúrbio, ok? E atravessava Hoje em dia a cidade é uma zona toda. mais do que nobre. Pronto, isso aí atravessava toda a cidade para chegar ao coração da cidade que tanto me interessava, e sozinha lá eu, tica, escolher o meu disco, e fui e escolhi o das Breeders. Não tinha tido assim uma boa crítica, eu li as críticas todas do Expresso e tudo isso, não tinha tido uma boa crítica, mas eu confiei, e é realmente um dos meus álbuns preferidos. Maravilha. E mais, trouxeste Ideal? Sim. Então? Deine Blauen Augen. Como é que é? Deine Blauen Augen. Os teus olhos azuis, Deine Blauen Augen. Okay. Eu trouxe essa música porque essa é uma música do meu ano da Alemanha, quando eu fiz o 12º. Quando depois tu foste para Berlim? Na verdade, a família para onde eu fui era ao pé de Düsseldorf, em Erkrath, mas como parte do meu programa, como o muro tinha caído há muito pouco tempo, nós éramos também integrados numa família no antigo território de leste, portanto, na antiga Alemanha de leste, então eu vivi também com uma família na antiga Berlim-Leste, pronto, vá. Geograficamente, tive estas duas famílias, ok? Mas eu vivi uma parte do tempo em Düsseldorf. Ok. E depois teve esse episódio em Berlim, que eu adorei. Esse episódio com a tua mãe, não é? Que tu enviaste uma carta à tua mãe, não é? Sim, escrevíamos muitas cartas, não é? E há uma carta que eu pergunto para ela me explicar a diferença entre o socialismo e o comunismo. E a tua mãe? Não, ela diz que teve orgulho, mas ela respondeu. Muito orgulho, porém... Não respondeu. Eu já usei isso no espetáculo. Isso é muito bom. Já falei sobre isto no espetáculo. Está boa a pergunta, a resposta é que... Ainda tardou, não é? Sim, e pronto, e o Ideal, essa banda é da New Wave alemã, não é a Deutsche Welle, portanto, como havia a New Wave... falas muito bem alemão. Eu aprendi a falar alemão nessa altura lá, não é? Mas já não sou fluente como era, mas pronto. E esta era das músicas que nós mais dançávamos na discoteca, e eu gostava particularmente por ser a nova onda alemã, New Wave alemã, quer dizer que é uma coisa muito específica, não é? Muito bem, e trouxeste também José Mário Branco, Margem de certa maneira. Tinha que trazer também música portuguesa, e pensei que tinha que trazer o Zé Mário, porque o Zé Mário está-me sempre a acompanhar no meu pensamento, em muitas coisas. Eu penso muitas vezes como é que seria se o Zé Mário ainda estivesse hoje connosco, não é? O que é que ele diria sobre este mundo, como é que ele faria a sua intervenção. Acho que foi das figuras maiores da nossa cultura, maiores. E esta música... E que deu a perceber, um dos que deram a perceber
como política e arte podem estar, Completamente. olhar a política e a arte podem estar juntas. Completamente. Não é? Era um artista incrível e esta música é uma música que me comove também muito, a margem de certa maneira. Eu acho que eu também sou margem de certa maneira, muitas vezes. És? Sim, acho que sou margem de certa maneira. Em algumas coisas e pronto, no meu percurso, as opções que tomei. E isso também não é que te distingue e te traz outro valor também? Sim, não é performativo, essa minha decisão, Claro. Coisas, é como as coisas são, e eu também sou filha de um tempo, não é? Eu sou filha de uma revolução, de uma moral revolucionária, muitas coisas que me levaram a tomar decisões e ainda hoje me levam, e eu tenho essa matriz, está muito cá dentro, não é? E quando eu ouço, esta música do Zé Mário é muito emocionante, quando ele diz: escorregas na lama do teu passado presente, mas não ficas na lama do teu passado. É isto. Às vezes estamos a escorregar na lama do nosso passado, não é? Ainda estamos a escorregar na lama do Sim, nosso passado. Eu acho a muitos níveis. Eu também falo isto também a nível pessoal, ou seja, às vezes também estamos a escorregar nos nossos velhos hábitos. Ui, sim. Não Os é? turismos no passado, menos bons. Os nossos velhos hábitos de sempre, não é? Como seres humanos, pronto. E então esta música do Zé Mário trabalha em muitos níveis. Que bom, músicas maravilhosas. Aliás, devo dizer que esta música foi trazida pela minha última convidada no final, ela que trauteou, Joana Manuel. Portanto, que curioso. É curioso. Logo de seguida está tudo ligado. Gostava de saber, tu agora com a tua pronúncia tão boa alemã, e eu pergunto-te que palavra, que frase palestiniana não te sai da cabeça e te ficou? Mas em árabe? Sim, em árabe. Em árabe é que eu não sei se sei pronunciar e fico um bocadinho tímida, porque há uma expressão que é: existir é resistir. Uhum. Vajud. Eu acho que talvez não seja assim que se pronuncia, mas essa expressão ficou-me: existir é resistir. Como é que é? Vajud. Mas acho que não é assim que se pronuncia. Uhum. Existir é resistir. É pedir à Chad quando nos cruzarmos com ela. Para ela dizer. Nos ensinar. Sim, porque repara, se a ideia toda é negar a existência de um povo continua a existir. Isso é uma forma de resistência extraordinária, não é? Existir é resistir. Pronto, isso não me sai da cabeça. Que bonita partilha. Que sugestões culturais tens para partilhar aqui? Ok, pode ser várias? Pode ser várias. Então, eu queria começar por sugerir O Amanhecer em Gaza, do Fumaça, que é um podcast narrativo muito interessante a partir de um livro do Matthew Taylor e do Mahmoud Munar, que é precisamente aquele livreiro de Jerusalém Oriental que eu aqui falei, com vários testemunhos de Gaza. Eu acho um trabalho muito interessante dentro dos trabalhos do Fumaça. Está disponível em fumaça.pt/amanhecer em Gaza, não é? Sim. E mais? Olha, eu queria também sugerir uma coisa que não tinha dito, que é a exposição do Sérgio Treffaut, Venham Mais 5, que está na outra banda, em frente à antiga Lisnave, e que está até ao final deste mês de novembro, que vem. Venham Mais 5, são fotografias de fotógrafos estrangeiros que estiveram em Portugal e fotografaram a Revolução Portuguesa. Olha. E que é absolutamente extraordinária. Okay? Está até ao final de novembro, até dia 23 de novembro. Tentar ir ver. Tu aconselhas, Aconselho, e nós no dia 18 de novembro vamos fazer a visita guiada. Nós Teatro do Vestido. Desculpa, 18 de outubro, nós Teatro do Vestido. 18 de outubro, sim. Vocês vão estar... Vamos estar nós, visita Teatro do Vestido. Pronto. Muito bem, mais. E depois queria sugerir livros. Ok? Queria sugerir do Mohamed El-Kurd As Vítimas Perfeitas, Condição Palestiniana. Acabou de sair, eu também ainda estou a ler, e é um livro, eu acho, muito extraordinário para pensar a condição. Disponível onde? É das edições 70, portanto disponível nas livrarias, em várias eu já vi, muito interessante para pensar a condição palestiniana. Muito bem, boa. Mais? Trago O Enclave, da Maria Lixe, que é um livro de poesia também extraordinário. E isto é de Língua Morta. Língua Morta.
E por fim, queria sugerir do Gael Fay o Jacarandá, da Dom Quixote, creio eu, que também foi um romance, é sobre o massacre do Ruanda, é o segundo romance que eu leio dele e adorei mesmo a maneira como ele conta as histórias. Boas sugestões, muita coisa. Muita. Tomem nota, andem para trás para tomar nota. Obrigado. Estamos já perto do final desta nossa conversa. A vida tem sido boa para ti? Sim, a vida sim, tem sido boa para mim. Por acaso achei curioso não me teres perguntado sobre a minha prática budista. Era a seguir. Mas está tudo bem, adiantaste. Porque a pergunta a seguir já vais perceber, mas sim. Não, mas a mas vida está tem tudo sido ligado. boa para mim. A vida sim. tem sido melhor para ti. Olha eu. A vida tem sido boa para mim, e melhor ainda com o budismo. Tem sido boa para mim, mas ser bom acho que é uma construção diária. Não acho que é um dado adquirido. É uma resistência. É uma também. construção diária. São decisões que se tomam diariamente, porque às vezes a vida não está nada boa. Pois bem, Pronto. E portanto eu já passei não por... Não é uma atitude passiva. Não, já passei por muitas coisas na minha vida, como qualquer ser humano, de sofrimentos, de muitas coisas. Desilusões, dores, perdas, enfim, muitas coisas. Coisas que não se concretizaram, outras que se concretizaram de outra maneira. Portanto, a vida tem sido boa para mim. Eu acho que sou privilegiada em muitas coisas e falo de um lugar de privilégio, não é? E depois outras eu tive que lutar muito por elas acontecerem, mas dentro também do meu privilégio. Pois. E o budismo? Ajudou-te nesse caminho? Sim, muito, muito. Sei que foi numa viagem. Foi onde? Foi em Londres? Foi em Glasgow, na Escócia. Sim, na Escócia. Na Escócia. Sim, há 23 anos. Foi uma descoberta importante para ti? Foi uma descoberta fundamental. O que é que te fez? O que é que te trouxe? Trouxe-me uma filosofia de vida mesmo muito rica, de conseguir compreender as leis de causalidade, a interligação das coisas, a forma de operar sobre a realidade, de me sentir, de todos os dias encontrar encorajamento, uma comunidade incrível, portanto, comunidade de pessoas, é um budismo que não tem monges, são pessoas leigas, que reunimos na casa uns dos outros, portanto, é um budismo muito democrático, aliás, foi por isso que eu comecei a praticar na Escócia. E Nam-myoho Renge Kyo diz-te alguma coisa? Sim, Estou a dizer bem. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Exatamente. Eu aprendi, sabes onde? Onde? A ver o filme da Tina Turner. Exatamente, a Tina Turner. Que ela repetia muito. Ela, a Angela Bassett, não era? Dizia Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, e eu de repente, pronto, ficou. Ficou, pronto. Sim, há essa invocação. Mas acho que mais importante que isso, a pessoa que me passou esta prática, que me apresentou essa prática, foi um professor. E aquilo que eu mais admirava nesse professor, que era um ensinador de teatro, um grande ensinador de teatro, muito diferente de todos os outros que eu conheci, foi a forma como ele conseguia criar confiança à volta dele. É assim, aquilo, para mim era caótico, a forma como ele liderava os processos. Eu era assistente dele, mas aquilo funcionava. E as pessoas confiavam nele e havia realmente ali uma humanidade incrível, sem deixar de ser quem é, sem ter que fazer práticas de austeridade ou nada disso. Portanto, eu interessei-me muito pelo budismo por isso. Ou seja, na minha perspectiva marxista, eu entendi o budismo dessa forma também, não é? E não era dos charros. Não. Muito democrático, aberto a qualquer pessoa, com muitas pessoas de diferentes contextos, com diferentes níveis de escolaridade, onde todos juntos dialogamos sobre a vida. Para mim, aquelas pessoas são filósofos inacreditáveis. Abriram lugares de pensamento. Estão sempre a abrir lugares de pensamento. Eu estou sempre a aprender com estas pessoas tão diferentes de mim, nesta prática que nos une. Boa. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e dedicas tempo e atenção? E pronto, era aqui que eventualmente o budismo também podia calhar. Além do budismo, além do teatro, além destas leituras, que mais coisas simples a que dedicas tempo e atenção? Às minhas plantas, dedico muito tempo e atenção às minhas plantas. Que muitas pessoas falam das plantas. Eu falaria das minhas plantas. Sim, dedico bastante tempo. Tens muitas? Tenho muitas plantas, sim. É muito diferente, então dedico. Tens mas é numa varanda, num quintal? Tenho numa varanda e depois tenho num quintal também. Tenho em dois sítios. Dedico
bastante tempo a isso, a cozinhar coisas boas e a cuidar, e em práticas de cuidado também. Autocuidado e de cuidado. autocuidado e cuidado dos outros. Recebes bem? Eu acho que sim, dizem que sim. Dizem que sim. Dizem Come-se que bem sim. em tua casa? Acho que sim. Estou a sentir. Acho que sim, também dedico bastante tempo aos meus vizinhos, Então? numa aldeia, pronto, perto de Caldas da Rainha. Dedico algum tempo aos meus vizinhos, a escutá-los. Mas tu vives nas Caldas? Não, eu vivo em Lisboa, mas Tens- existe este outro espaço, este outro lugar onde eu passo bastante tempo e dedico muito tempo a Pois tu és escutar os meus vizinha, nós vizinhos. somos vizinhos, pois Sim. é, também aqui em Lisboa. E eu acho que essa escuta do outro também é muito importante, não é? As pessoas têm muitas coisas para dizer, uma quantidade de mulheres que têm vidas que, pronto, são as mesmas vidas que nós conhecemos desde sempre, de dedicação inteiramente ao homem, à casa, aos netos, aos filhos, e vivem com profundas depressões, e eu estou muito dedicada a ouvir essas mulheres, por Isso é exemplo. tão bonito. Mulheres muito mais velhas. Muito mais velhas, sim. Muito mais velhas. É bom. E é difícil também conseguirmos termos essa atenção e esse tempo, quando nos falta o tempo, termos esse tempo para escutar. Eu falho muito nesse aspecto, mas tento também ter esse lugar de escuta para essas pessoas mais velhas. Sim. Porque recebemos também muito. Também. São trocas bonitas e valiosas. Obrigado pela partilha, Joana. Obrigada. E até já. E até já. E terminou assim este episódio com a criadora teatral, investigadora e antropóloga Joana Craveiro. Espero que tenham gostado e se sim, façam-se ouvir. Enviem críticas, sugestões, opiniões, poemas. Não falámos de poesia, Joana? Pois é. Falámos Mas pouco. falámos de várias maneiras. Sim. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí, nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabe, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram desta vez do Nuno Fox e a edição áudio é do João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá. Tenham boas conversas com empatia. Joana, como é que te despedes das pessoas? Uma frase, uma ideia, um poema? O que é que queres dizer para terminar? Quero dizer às pessoas que ainda não acabou, que a luta não é necessariamente uma coisa que só nos deixe exaustos. Também há alegria nessa luta, que, como a Audre Lorde diz, a poesia não é um luxo, que a poesia está em todas as pequenas coisas e pequenas lutas que fazemos e que isto vai dar a volta. Isto vai dar a volta. Isto vai dar a volta. Obrigado, Joana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.